Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do programa Olhar para as Diferenças. Hoje, nossa proposta de estudo é justamente compreender as diretrizes e objetivos do programa, bem como discutir um pouquinho sobre o trabalho intersetorial e a matricialidade familiar. Eu sei que o processo de trabalho não é novidade para mim que o trabalho intersetorial apresenta grandes desafios, não é mesmo? Mas, a partir da nossa discussão, eu quero que comigo você pense estratégias para facilitar a nossa atuação. Primeiro, eu gostaria de trazer um panorama que seria um resgate histórico do surgimento do programa Olhar para as Diferenças. Acredito que você, na competência 2, já conseguiu compreender um pouco a proposta do programa, mas, para que a gente tenha uma síntese geral das ações, eu trago para você aqui algumas definições do programa e práticas de atuação. O programa Olhar para as Diferenças ele surge a partir de uma necessidade específica do Estado de Pernambuco de aperfeiçoar o atendimento para as crianças com deficiências. Por isso, o nome Olhar para as Diferenças. Ele surgiu a partir de um curso que foi feito em Harvard, um curso que nós chamamos de Curso de Liderança Executiva, que ocorreu no ano de 2015, e a partir disso ele surge enquanto projeto e não como programa. Ou seja, ele surge como uma perspectiva futura de aperfeiçoar o atendimento nos serviços de saúde, educação e assistência social. O programa ele tem como objetivo principal consolidar as ações intersetoriais para garantir o acesso de crianças com deficiências à rede de assistência social, educação e saúde. Algumas ações também são previstas pelo programa. E quais seriam essas ações? Você já deve ter acompanhado algumas, mas só para a gente novamente puxar essa discussão, eu trago para vocês que algumas ações já previstas para acontecer são justamente a articulação dos serviços de saúde, educação e assistência social na perspectiva de fortalecer o atendimento às crianças com deficiência. Também é uma ação nossa a proposta de distribuir materiais instrutivos tanto para as famílias nas quais são identificadas com crianças com deficiência, bem como para os profissionais que estarão na ponta atuando com essas deficiências. Também temos a proposta, enquanto programa, de fortalecer os equipamentos de saúde, educação e assistência, pensando na melhoria dos serviços ofertados à criança com deficiência. Outra proposta nossa é essa que nós estamos vivenciando aqui. Seria o processo de formação dos profissionais que estarão diretamente ligados à política da criança com deficiência. Também é uma ação nossa possibilitar um acesso mais rápido e eficaz para a criança com deficiência que geralmente enfrenta tantas dificuldades no processo de atendimento à saúde, à educação e à assistência social. Também trazemos como proposta de ação a orientação às famílias quanto aos estímulos, aos processos de desenvolvimento físico-motor e aos processos afetivos e emocionais da família e da criança. Também nós temos, enquanto ação, a potencialidade das salas de recurso multifuncionais, justamente para garantir um bom atendimento no processo educacional dessas crianças. A área de atuação identificada para esse programa, primeiro eu já quero destacar uma coisa muito importante. Se você está vendo essa aula agora, essa é a área prioritária para o início do programa. Então, nós estamos iniciando o programa a partir da sua área de atuação. Para a atuação do programa, nós iniciaremos a partir da estrutura da saúde, o que nós chamamos de GERES.
que seriam as gerências regionais de saúde. Claro que, a princípio, nós não iniciaremos a atuação em todo o território do estado de Pernambuco. Iniciaremos primeiro na sua região e, a partir do sucesso dessas ações, nós iniciaremos a ampliação do programa para as outras regionais de saúde. Um ganho com esse programa é justamente a disponibilização do que nós chamamos de Kit de Desenvolvimento Infantil, que nós trouxemos o nome de Kit Movimentação. O Kit Movimentação tem esse nome justamente porque traz a proposta de trabalhar o movimento a partir da estrutura da mente e, como consequência, desencadear na ação motora dessa criança, ou seja, no aperfeiçoamento motor dessa criança. Inúmeros são os equipamentos e os instrumentos que esse kit é composto e você já deve ter ouvido falar e com certeza vai receber esse kit, que tem desde calça sensorial a dominós táteis, justamente para facilitar o atendimento na ponta. Pensando no kit, a proposta de trabalhar o desenvolvimento humano a partir de brinquedos lúdicos e educativos é justamente pela importância dos processos de ludicidade no desenvolvimento infantil. Para os teóricos do desenvolvimento como Winnicott, o desenvolvimento infantil ele se pauta inicialmente a partir dos jogos e brincadeiras. Você, com certeza em algum momento, já deve ter pensado que a brincadeira para a criança é algo simples ou até mesmo sem tanta importância. Mas, se analisarmos profundamente os processos de ludicidade e da brincadeira, é a partir dele que a criança consegue desenvolver todas as suas habilidades. A criança utiliza o processo lúdico da brincadeira para compreender as informações do mundo real e traz para o seu processo da fantasia e da brincadeira para a compreensão e significado dessas vivências. A ludicidade permite, primeiro, a interação com o meio externo e com o mundo. Depois, ele também contribui com a expressão. Quando eu falo expressão, eu estou falando da linguagem. Primeiro, a linguagem não verbal, que seria o início em que a criança começa a inserir no processo da socialização, e depois a fala, quando ele começa a desenvolver com perfeição a comunicação através da linguagem verbal. Também a ludicidade permite o desenvolvimento criativo da criança, ou seja, faz com que ele pense estratégias, pense estruturas e consiga solucionar problemas. Também tem como fazer associações do real para o imaginário, consegue também trazer a proposta de significados e entendimentos de situações reais, bem como se apropria de processos fantasiosos e ilusórios. Também envolve processos de projeção, aquilo que a criança se espelha ou gostaria de ser, e também elaboração dos lutos. O que seria a elaboração do luto? A criança, a partir da brincadeira, consegue, por exemplo, ressignificar histórias de violência, histórias de sofrimento ou até conflitos internos que possam ser desencadeados no seu processo de desenvolvimento. Agora que nós já entendemos o que seria o programa Olhar para as Diferenças, chega o momento de você e eu analisarmos as dificuldades que precisaremos enfrentar. Uma delas seria os processos de intersetorialidade. Acredito que você que atua na ponta consegue identificar que um dos maiores entraves à execução do nosso trabalho são justamente as ações intersetoriais. Para que a gente compreenda a intersetorialidade, primeiro eu queria falar o significado do que nós chamamos de setor. O que seria setor? Setor é um arranjo técnico que foi criado a partir das políticas públicas e sociais para setorizar a gestão. Ou seja, muitas vezes você e eu trabalhamos com a mesma ideia ou com a mesma temática, mas
a partir dos setores, nós conseguimos identificar demandas específicas de cada área. Ou seja, setor é criado para que facilite a gestão do funcionamento público. Já o processo de intersetorialidade seriam práticas que ainda figuram processos inovadores. Infelizmente, a intersetorialidade ainda está num processo muito novo de execução no que concerne os seus serviços e a prática propriamente dita. Para que a intersetorialidade aconteça, a gente necessita de práticas cotidianas e sequenciadas. Já imaginou, e aí eu trago esse questionamento para você, já imaginou como seriam os nossos atendimentos na ponta, na área da assistência social, se todo o nosso trabalho ocorresse de forma intersetorial? Talvez nós tivéssemos um ganho muito grande, não é mesmo? Por quê? O trabalho intersetorial agiliza os processos e sua execução, mas, infelizmente, muitos equipamentos ainda não conseguem falar a mesma língua ou trabalhar na perspectiva de encaminhamentos e devolutivas necessárias. A intersetorialidade seria uma maneira de planejar, executar e controlar a prestação dos serviços para que possa garantir o acesso ao serviço de forma igual para esse sujeito ou para esse indivíduo que necessita da nossa atuação. Isso significaria, claro, a alteração da estrutura organizacional e governamental. Claro que o processo intersetorial vem ganhando cada vez mais espaço, mas você e eu sabemos de quão desafiador é trabalhar a intersetorialidade. Para que a gente compreenda um pouco melhor o conceito de intersetorialidade, eu queria destacar aqui para você que seria a articulação dos saberes e experiências com o entendimento, com o planejamento de uma realização de ações que possam garantir o mesmo acompanhamento e o mesmo resultado para diferentes questões que o sujeito ou que o nosso público apresenta. Ou seja, seria a partir do conflito, da história e da vulnerabilidade do sujeito, nós, enquanto processo de trabalho intersetorial e rede, conseguir acompanhar de forma totalitária o desenvolvimento das ações voltadas para a família ou para o indivíduo. Claro que ainda precisamos de muita discussão para que a intersetorialidade de fato ocorra. Muitos dos nossos equipamentos, ao encaminhar de um serviço para o outro, meio que se esquiva da continuidade de acompanhamento desses processos. O trabalho intersetorial é justamente compreender que, a partir do encaminhamento, aquele caso continua sendo nosso, enquanto acompanhamento e evolução dessa vulnerabilidade. Mesmo que o caso desse sujeito, dessa família ou desse indivíduo esteja em outro equipamento que não o nosso. Nós precisamos, a partir do trabalho intersetorial, acompanhar até onde o outro equipamento conseguiu garantir a assistência total a esse indivíduo. Falar de intersetorialidade é falar também de um processo de matricialidade familiar que você, que é da área de assistência social, já ouve muito falar sobre esse conceito. A matricialidade familiar nada mais é que as ações voltadas para a família, trazendo a centralidade das suas ações e das suas significações na família. É através e a partir da família que nós conseguimos desenvolver o trabalho com excelência. É considerando, primeiro, o que nós chamamos de vulnerabilidades, que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Primeiro, considerar essas vulnerabilidades, mapear a estrutura familiar e, a partir dessas vulnerabilidades,
compreender o que a família apresenta como potencial. E são a partir dessas potencialidades que nós, enquanto serviços e equipamentos da assistência social, conseguimos fortalecer esses vínculos familiares e, como consequência, trazer a evolução desses processos de vulnerabilidade. Claro que trabalhar a matricialidade familiar faz necessário romper os paradigmas atuais. Primeiro, eu preciso compreender que a família hoje apresenta uma série de fragilidades, sejam afetivas, morais, sociais ou mesmo financeiras. Pensando nessas fragilidades, que hoje é uma realidade nossa, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, entendendo que, para que a família possa ser um agente parceiro às ações desenvolvidas entre Estado e município, ela precisa ser amparada e acolhida na perspectiva de garantir essa assistência familiar. Não temos como trabalhar de forma contrária se nós da gestão do governo e do município não estejamos unidos a essa família, fortalecendo os seus vínculos. Uma família que não é amparada e protegida não tem como amparar e proteger. Por isso, nós precisamos repensar também a centralidade na família, desde que isso sirva como uma proposta de reflexão para o fortalecimento dessas famílias. É necessário a gente pensar novas estratégias, novos métodos de atuação e inserir a família na discussão da sua própria garantia de direitos. Trabalhando junto com a família, a gente consegue desenvolver um trabalho com maior efetividade. Acredito que ficou claro para você a estrutura do programa Olhar para as Diferenças, bem como os desafios que você vai precisar enfrentar no processo de intersetorialidade. Te convido para voltar para o caderno e para iniciar a nossa terceira competência, e eu te espero na próxima aula para a gente discutir a estrutura e diretrizes da política de assistência social no Brasil. Até lá!